tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu já meditei até o capítulo 4 e hoje meditarei partes do capítulo 5. Creio que vou meditar até o versículo 11, que fala sobre Ananias e Safira, porque a partir do versículo 12 vai falar sobre os milagres realizados pelos apóstolos. Então vou ficar somente com a passagem que trata de Ananias e Safira. Este relato marcou profundamente o início da igreja primitiva. O interessante também nesta passagem é que o capítulo 5 ele dá continuidade ao capítulo 4, porque no 36 e 37, versículo 36 e 37 do capítulo 4, diz o seguinte: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo ou uma propriedade rural, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E agora, no versículo 1 do capítulo 5, pode ver que esse capítulo é continuidade do capítulo anterior. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então parece que o fato relatado no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando Barnabé ele vende uma propriedade rural e traz este valor e deposita aos pés dos apóstolos, alguém também é despertado a fazer o mesmo. Mas será que esse despertamento realmente foi um despertar autêntico do Espírito Santo para que esse recurso proveniente da venda desta propriedade fosse realmente algo motivado pelo coração, algo impulsionado pelo Espírito Santo? Ou eles estavam querendo aparecer, mostrar que podiam fazer igualmente fez Barnabé? Claro que nós podemos ver pelos relatos bíblicos que Barnabé era um homem de Deus, um homem justo, e que ele foi motivado pelo Espírito Santo a vender a sua propriedade rural e trazer aos apóstolos para que pudesse ajudar os necessitados. E agora, Ananias e Safira, este casal, talvez impulsionados pela inveja ou querendo aparecer que eles realmente também eram caridosos, fizeram igualmente ao que fez Barnabé. Só que eles fizeram com a motivação errada. É o que nós vamos ver no texto de hoje. Então, no versículo 2, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, depositar nos pés dos apóstolos, o ato foi igual ao de Barnabé, com exceção de parte do versículo 2, que eles retiveram parte do preço e levaram o restante e depositaram aos pés dos apóstolos. Continuando a leitura do texto, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, se dirigindo a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu,
Sim, portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Interessante esse texto. Interessante mesmo. Isso logo no início da igreja. Nos dias dos apóstolos é que esse fato aconteceu. Interessante também é que lá por ocasião do início do período da lei, quando Deus institui a lei ali na planície do Sinai, por ocasião da inauguração do tabernáculo ali no deserto, aconteceu algo parecido com este relato aqui, quando 2 homens, levitas, Nadab e Abiú, eles também morreram fulminados perante a face do Senhor, porque eles ofereceram fogo estranho diante do Eterno. Interessante. No início da instituição da lei, inauguração do tabernáculo, ainda bem recente, o povo tinha saído do Egito. Ali, 2 homens são mortos porque eles fizeram algo errado ao qual não lhes foram pedido. E agora, no início da igreja primitiva, um casal também é fulminado. Eles são mortos diante dos apóstolos, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, 2 homens morreram porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Aqui, na Nova Aliança, um casal morre porque eles mentiram ao Espírito Santo. Creio que o fato daqueles 2 homens levitas, lá no período da lei, logo no início, eles foram mortos para mostrarem para os demais levitas que o Senhor é santo e que eles jamais poderiam entrar de qualquer maneira no tabernáculo para oferecer o sacrifício e as suas ofertas. Como eles não agiram corretamente, eles morreram para mostrar para os demais levitas que eles deveriam proceder de maneira santa. Eu creio também que aqui, no fato de Ananias e Safira, eles também morreram para mostrar para a igreja recém-nascida que Deus é santo e que agora o Espírito Santo estava cuidando da sua igreja, e aqueles que mentem ao Espírito Santo morrerão. Ainda que nos dias atuais, aqueles que mentem ao Espírito Santo não morrem fisicamente, mas eles morrem espiritualmente. Interessante também é que logo aí no início do capítulo 5 tem o nome do casal, Ananias e Safira. E o nome Ananias, ele significa graciosamente dado pelo Senhor. E interessante também é que graciosamente dado pelo Senhor é o significado do nome de Ananias. Ele não deu ao Senhor graciosamente. Ele reteve parte daquilo que pertencia a ele, mas que ele tinha deliberadamente prometido que daria para os necessitados, mas ele reteve parte da sua propriedade, ou parte do dinheiro oriundo da venda da sua propriedade rural. Então ele não deu graciosamente ao Senhor, porque ele reteve parte do dinheiro. E Safira é o mesmo significado, Safira. E pode ver que outra coisa é que Satanás, ele encheu o coração dos 2 para que eles mentissem
a quem? Ao Espírito Santo. Então, por trás de tudo isso aí, também estava a ação de Satanás. Satanás, ele aproveitou a avareza que reinava no coração de Ananias, juntamente com sua esposa. Ele era avarento. Avarento é aquele que ama o dinheiro mais do que todas as coisas. Porque se ele não amasse o dinheiro, ele teria entregado todo o valor aos apóstolos, para que eles pudessem administrarem esse valor em benefício dos necessitados. Mas como o seu coração estava depositado no dinheiro, ele era avarento. Então, a avareza levou Ananias e Safira a cometer um pecado, mentir ao Espírito Santo, em tentar enganar o Espírito Santo. Então, um pecado leva a outro pecado. O pecado da avareza levou a este outro pecado, que é mentir. Ele mentiu ao Espírito Santo. Ele reservou parte do dinheiro, reteve parte do dinheiro, porque o seu coração estava apegado aos bens materiais. E Satanás, sabendo disso, ele encheu o coração de Ananias. Ele provocou Ananias para que ele pudesse cometer um ato tão terrível. Além da avareza ser um pecado, ele também mentiu ao Espírito Santo. E é isso que Satanás, ele faz na vida das pessoas. Ele induz as pessoas, ele tenta, ele é o tentador. Aqui o termo Satã, hebraico, no grego é diabolos, enganador, tentador. É isso que ele faz na vida das pessoas. Ele tenta as pessoas, ele enche o coração das pessoas para que as pessoas cometam pecados contra o Espírito Santo. E neste caso aqui, algo aconteceu para que pudesse trazer temor. Sobre quem? Sobre a vida da igreja. A igreja, quando contemplou aquele ato ali, quando os dois foram fulminados, foram mortos instantaneamente, veio sobre a igreja um temor. O temor, quando ele faz com que a igreja afaste dos pecados. O temor, ele é benéfico. E no caso aqui, o temor é phobos. A palavra grega é phobos, é medo mesmo. O medo, ele é benéfico quando ele faz com que uma comunidade, uma igreja, ela afaste dos delitos que vá contra a santidade de Deus. Deus é santo e Ele quer que os seus filhos também sejam santos. Então isso aqui aconteceu para que o medo, o temor viesse sobre a igreja e que a igreja, diante deste exemplo aqui, não cometesse um pecado tão terrível desta natureza. E 2 vidas foram ceifadas. Pode ver que aí no versículo 5, ele caiu e expirou instantaneamente, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Pode ver que temor, igual eu já disse, é phobos, é medo, terror, aquilo que espalha medo. Então espalhou aquele medo sobre quem? Sobre toda a comunidade, sobre toda a igreja recém-criada. Era uma igreja jovem, era uma igreja nova e precisava que esta comunidade visse algo sobrenatural da parte de Deus e que mostrasse que Deus é santo e Ele requer santidade do seu povo. E o versículo 6 diz que eles levantando-se os moços, nós não sabemos quem eram esses moços ali, que estavam junto com os apóstolos, cobriram o corpo e sepultaram imediatamente
Ananias. Outra coisa que me chama a atenção é que a mulher de Ananias, Safira, ela não soube do acontecido. Ela chegou e nem sabia que o seu marido havia morrido. Passaram-se aproximadamente 3 horas. Talvez ela, na sua casa, ela ficou preocupada. Onde está Ananias? Por que essa demora? Ele saiu daqui para levar o dinheiro para os apóstolos. E o que aconteceu com ele? Ele não voltou até agora. Eu vou lá ver o que aconteceu com este homem. Estou deduzindo, o texto não diz, mas creio que foi isso, porque passaram quase 3 horas. E pode ver no final do versículo 7 que ela, não sabendo o que ocorrera, ela não tinha ciência do fato ocorrido. Talvez devido à preocupação da demora do marido, ela foi atrás dele. E chegando lá, Pedro imediatamente a interroga. E ele pergunta: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra ou aquela propriedade rural? Ela respondeu: sim, portanto. Então ela mentiu ao Espírito Santo. Ela também foi seduzida por Satanás a mentir ao Espírito Santo. Movido pela avareza do marido, movido pela ganância, ela também agiu da mesma forma. Ela foi conivente com o ato do marido. E tornou-lhe Pedro. Pedro ainda fez outra pergunta: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Tentar aqui no sentido de provocar, colocar à prova. Vamos ver o que significa, olha, peirazo, tentar. E o tentar aqui é no bom sentido, experimentar, esforçar, tentar para ver se algo pode ser feito. Talvez eles estavam querendo reter parte, entregaram parte do preço da propriedade e eles pensavam que nada aconteceria. Então eles estavam tentando provocar, provar o Espírito do Senhor. E creio que eles jamais pensavam em seus corações que eles seriam mortos. Nós vamos reter parte, vamos guardar parte do dinheiro, vamos entregar o restante aos apóstolos, nós vamos ficar famosos pelo ato feito, todo mundo vai bater palmas pelo ato de vender uma propriedade e depositar este valor aos pés dos apóstolos, para que este recurso seja em benefício daqueles que necessitam da ajuda dos apóstolos. E eles queriam, vamos dizer assim, ficarem bonitos na fita, mas não é assim com o Senhor. Deus conhece as intenções dos nossos corações. Deus conhece aquilo que motiva o nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque muitas das vezes nós confiamos no nosso coração. E o nosso coração, ele é enganoso, como diz a própria palavra. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Muitas vezes o nosso coração, ele pode nos enganar, mas jamais nós nos enganaremos ao Espírito Santo, porque ele conhece as nossas motivações, ele conhece as nossas intenções. Por isso que ele avaliou a intenção tanto de Ananias como de Safira. E a intenção destes 2 homens, ou melhor, deste homem e desta mulher, eles não eram perfeitos diante do Senhor. O fato é que eles foram mortos instantaneamente. Para quê? Para que o temor do Senhor viesse sobre toda a congregação. E que, se alguém dentre aquele grupo de irmãos da igreja nova, recém-formada, se alguém dentro daquele grupo tivesse a mesma motivação, eles pudessem rever os seus conceitos, mudarem de opinião, e quando venderem algo, eles pudessem vender motivados pela verdadeira motivação, não para aparecerem como se fossem os bonzinhos da época,
E aqui pode ver que Safira, ela entrou em concórdia com seu marido. Houve uma combinação entre ela e o marido, entre o marido e ela. Olha aí, entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E, no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Expirou que ela morreu. E entrando, os moços acharam-na morta e levaram e sepultaram-na junto do seu marido. Diz aí também que sobreveio grande temor. 2 vezes a palavra temor, ela é mencionada nesse pequeno texto, do versículo 1 até o 11º. Sobreveio grande temor, agora diz a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pode ver que lá no versículo 5, olha, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E agora aqui diz que e sobreveio grande temor a toda a igreja. Igreja aqui é eclésia, os chamados para fora. E todos quando ouviram esta notícia, com certeza esse fato, ele se espalhou por toda a região ali onde os apóstolos estavam. E diante desta notícia sobreveio um temor muito grande. Eu já disse, a palavra temor é phobos, é medo. E o medo, quando ele traz algo benéfico na vida de um ser humano, isso é bom. Quando esse medo, ele faz com que a igreja se abstenha do pecado, faz com que a igreja se afaste do pecado, isto é benéfico, porque eles chegam à conclusão que Deus é santo. E sendo Deus santo, nós também devemos ser santos. E quando nós nos adentramos diante do Senhor, quando nós vamos até a presença do Senhor, nós devemos ir com os nossos corações contritos e aquebrantados e também santos como Ele é santo. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei meditando a partir do versículo 12, onde vai falar sobre os milagres que foram realizados por intermédio dos apóstolos. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!